O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, defendeu o impeachment aos governos que não conseguem apoio na Câmara, assim como acontece no parlamentarismo. Em entrevista ao repórter Kennedy Alencar, ele ainda falou sobre o desligamento do sinal de TV analógico. A questão da TV digital, do sinal digital, a meta era chegar até o final de 2018 com 100% de sinal digital. Essa meta de se terminar isso até 2018 está mantida ou é possível que isso se estenda um pouco mais? Os grandes centros com certeza vão atingir esse objetivo até 2018, portanto, uma percentagem majoritária da população brasileira. E eu acredito, vou aqui estimar, não é meta, é uma estimativa, por volta de 2023, 2022, nós vamos estar com quase todo o país já passado por esse processo. Ministro, a Oi, que é a maior empresa de telefonia fixa do Brasil, junto aí com a Vivo nessa área, entrou com um pedido recorde de recuperação judicial, 65 bilhões de reais. Qual que vai ser a solução para a Oi? Vai ser uma solução de venda da empresa? Há a possibilidade de uso do BNDES? No momento em que uma operadora passa por uma crise dessa envergadura, dessa dimensão, nós temos que ter duas sinalizações. A primeira é para a sociedade brasileira. Deixar claro para a sociedade brasileira que nós não vamos investir recursos públicos para ajudar uma empresa que pode quebrar ou que está descartado porque o Brasil virou a página nesse processo. Mas, por outro lado, nós também temos que sinalizar para o investidor, para as demais operadoras e para a própria Oi, que aquilo que estiver dentro da ética e dentro da normalidade de atuação de um governo, nós vamos ajudar. O BNDES não entraria como sócio, mas poderia viabilizar um empréstimo por um negócio desse tipo? No processo da Oi, eu acho que o BNDES já esgotou a sua participação. No seu entender, a presidente Dilma cometeu crime de responsabilidade ou ela está perdendo o poder, ministro? O senhor foi ministro dela também, a conheceu bem. Ela está perdendo o poder pelo conjunto da obra. Eu diria, não quero nem entrar no mérito de um governo bom ou um governo ruim. Eu acredito que o conjunto de circunstâncias que foram acontecendo ao longo dos últimos 2, 3 anos levou a essa situação, onde o governo quase com certeza terá aí agora, nos próximos dias, um impeachment acontecendo. Isso não traz um risco para futuros presidentes? Porque isso lembra o uso do impeachment como um instrumento do sistema parlamentarista de governo, não? Não pode ter um risco aí de que o próximo presidente, se não tiver a maioria, seja apeado do poder também? Esse impeachment vai mostrar que nós estamos vivendo um semi-parlamentarismo. O governo que não tiver 1/3 na Câmara dos Deputados, ele passará por um processo de impeachment. É o que aconteceu. Na semana passada houve um jantar lá no Jaburu entre o presidente interino Michel Temer e a cúpula do PSDB. Houve muitas queixas nos bastidores de tucanos em relação a uma possível candidatura do Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, que está afiliado ao PSD, ao seu partido, mas na sua avaliação de político experiente, o ministro da Fazenda é um possível candidato ou não? Ou tem que ficar fora? O Meirelles, todos sabem a admiração que eu tenho por ele. Tem todas as credenciais, assim como o Serra, como o Geraldo Alckmin, com o Aécio Neves, a Marina Silva, não é? Não tenho dúvida nenhuma. Como o próprio ex-presidente Lula, que tem se colocado e também tem as credenciais. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, comentou as críticas de que teria traído a presidente afastada, Dilma Rousseff. Acompanhe na segunda parte da conversa com Kennedy Alencar. A presidente Dilma, em algumas conversas reservadas, ela se queixa de alguns aliados. E faz queixas em relação ao senhor, que só foi ministro dela. Nos desabafos, ela fala, eu fui traída pelo PSD e pelo Kassab. Como é que o senhor responde a essa crítica? Eu entendo o momento que ela deve estar vivendo. Deve ser um momento muito amargo, muito triste, não é? Muito difícil de compreender a ação das pessoas. Em primeiro lugar, eu, como líder do meu partido, presidente, fundador, tive o cuidado de, alguns meses antes do processo de impeachment, reunir a direção nacional do partido e, por unanimidade, praticamente, o partido resolveu liberar os seus parlamentares para adotar a postura que quisesse dentro da Câmara dos Deputados. Os parlamentares, por suas convicções, votaram a favor ou contra a abertura do processo e agora, depois de assumir o cargo, o presidente convidou o partido para participar. Há agora toda uma pressão para se votar no dia 12 de setembro a recomendação de cassação do Eduardo Cunha. O PSD
e o Gilberto Kassab vão orientar a favor da cassação do Cunha? Não, o PSD, assim como em todos os momentos que foi avaliada a questão do Eduardo Cunha, ele liberou os parlamentares para se posicionarem de acordo com as suas convicções. E será assim no dia 12. Tem dois temas muito importantes que estão em debate no governo Temer, que são a reforma da Previdência e essa proposta de emenda constitucional que cria um limite para o crescimento das despesas públicas. O senhor vê força política no governo Temer para conseguir aprovar essas propostas como elas estão hoje delineadas, ou terão que ser feitas concessões? Eu vejo força política no governo para aprová-las e mais do que isso. Eu vejo a sociedade brasileira muito tranquila, majoritariamente, em relação a essa aprovação. Tendo esse respaldo da sociedade brasileira, o apoio da sociedade brasileira, os parlamentares eles vão ter muito mais tranquilidade para votar medidas que são duras, são amargas, mas são necessárias, Kendi. Nós estamos falando do futuro do país.